Amém, irmãos? Olha só, então nós vamos voltar à leitura aqui no livro de 1 Timóteo. 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1. Amém? Fala ali no subtítulo meu, diz assim, ó, apostasia nos últimos tempos. Uma tradução mais apurada vai dizer assim, o abandono da fé nos últimos tempos. Fala assim o texto, ó, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, abandonarão a fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Amém? Olha só, irmãos, hoje nós vamos então comentar esse texto aqui, creio que vai nos ajudar aqui. Amém? Olha só, o apóstolo Paulo aqui estava abrindo os olhos do Timóteo, explicando para Timóteo que nos últimos tempos as pessoas iam deixar de acreditar, de crer na palavra de Deus para obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos que vêm de demônios. Só tem uma maneira de um cristão não ser enganado e manipulado por essa força do inferno. Essa pessoa está acreditando, alicerçando a fé dela no quê? Na palavra de Deus. Quando o texto fala aqui que muitos abandonaram a fé, eles não estavam mais crendo no quê? Na palavra de Deus, nas promessas de Deus, naquilo que a palavra fala. E começaram a dar ouvidos a outras coisas. Irmãos, tudo, guarda isso, tudo que vai contra a palavra de Deus é um espírito enganador, é o espírito do anticristo. Tudo que resiste à palavra de Deus é um espírito do inferno. Então, tudo que está contrário à palavra de Deus não vem de Deus. Pode rejeitar e repudiar na tua vida, não vem de Deus. Porque aqui, quando o Senhor Jesus falou que era para as pessoas acreditar nele, ele estava falando para as pessoas acreditar na palavra dele, nas promessas dele, naquilo que a Bíblia diz. Tem pessoas que estão largando hoje, estão largando de crer na palavra de Deus para crer na palavra do homem. E isso não vai terminar bem. Por quê? Porque nunca podemos esquecer que no dia do juízo vai acontecer o juízo de Deus, no dia do juízo, Deus vai abrir as escrituras para ser julgado segundo as escrituras. Todos os seres humanos vão ser julgados segundo a palavra. Então, veja bem, hoje há muita manipulação, há muito engano. Tem pessoas hoje que estão procurando lugares para frequentar, elas vão em alguns lugares para ouvir o que elas querem ouvir, não aquilo que Deus quer falar com elas. E é aí que entra o engano do Satanás. Se você observar aquela passagem de Jesus, quando Jesus foi tentado ali, Jesus tinha, se for olhar nos dias de hoje, Jesus tinha 99% de acreditar naquela mentira do diabo ali. Porque o diabo, ele inclusive usou a palavra, né? Ele ofereceu riquezas, ele ofereceu pão na hora da fome, ele ofereceu várias coisas para Jesus ali. E nos olhos humanos era coisa boa, imagina. Vai ser rico, vou te dar toda a riqueza do mundo. Né? Jesus com fome, vou te dar pão para te comer. Então ali tinha uma ação de quem? Uma ação do Satanás. Mas Jesus era um homem que estava alicerçado nas Escrituras, na palavra de Deus. Ele não se deixava levar por qualquer espírito enganador. Assim nós devemos agir hoje. Então, quantas pessoas boas hoje que a gente conhece, pessoas queridas, que acabaram de deixar de dar crédito para a palavra para dar ouvido a demônios. O diabo manipula, engana. Irmãos, como nós sabemos, todo mundo sabe, todo mundo observa e todo mundo percebe. Só não vê quem não quer. Que realmente está muito próxima a vinda do Senhor Jesus. Né? Pelos acontecimentos do mundo, pelas coisas que acontecem aí fora, todos nós, se tu conversar com uma pessoa que não é de Jesus, ela vai dizer, está no fim dos tempos. Então nós que somos de Jesus, né, temos esse entendimento ainda maior, que está perto da vinda do Senhor Jesus Cristo.
O que o diabo está fazendo nesses dias? Ele está trabalhando de todas as formas para as pessoas abandonarem a fé, para as pessoas ficarem andando em volta. Tanto é, irmãos, que nós falamos num culto aqui outro dia, que uma das táticas do inimigo é realmente afastar as pessoas de Deus. Ele vai trabalhar para afastar as pessoas de Deus. Por quê? Porque sem esse afastamento, sem esse esfriamento da fé, ele não vai poder vir agir nesse mundo, botar o governo dele em ação neste mundo. O anticristo não vai poder vir, enquanto não haver o esfriamento da fé. Olha só, eu não quero que você acredite em mim. Essa palavra está lá no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Se você ler lá, você vai ver. Está escrito, vamos abrir lá para nós ver? Eu não anotei aqui, mas já que surgiu aqui, deixa eu ajudar você. Ó. Você volta um pouquinho, você está em Timóteo, vai voltando, você vai achar o Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. É só voltar um pouquinho para trás aí, pouquinha coisa, você está em Timóteo, né? Volta umas 2, 3 páginas aí, umas 3, 4 páginas aí você vai estar em Tessalonicenses, capítulo 2. Amém? Todo mundo achou lá? Então diz assim o texto, ó. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Diz assim, ó, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demoveis da vossa mente com facilidade e nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia ao abandono da fé e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Está vendo aqui no versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque a vinda do anticristo não vai acontecer, e nem do Senhor Jesus. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Amém, irmãos? Então, olha só, nós lendo esse texto aqui, o que está mostrando aqui? Para que o diabo venha se manifestar, para que o reino dele, né? O reino dele não, para que o governo único dele venha agir neste mundo, as pessoas vão ter que se esfriar na fé. E ninguém se esfria na fé do nada. Ele vai botar uma pilha, ele vai botar uma pressão lá, para a pessoa se afastar de Deus. Ele vai agir na vida das pessoas para se afastar. Então, pessoas que hoje estão no nosso meio, na igreja, muitos vão se afastar. Alguns vão se afastar, porque está escrito. Por isso veio essa palavra, para nós ficarmos atentos e não dar ouvido a qualquer espírito, mas sim estar atento na palavra de Deus. O diabo engana tanto, irmãos, que ele manipula as pessoas, ele tem um poder de persuadir muito grande. Só para você ter uma ideia, 1/3 dos anjos de Deus ele trouxe com ele. Então ele persuadiu, ele enganou 1/3 dos anjos. Anjos que estavam com Deus, ele conseguiu manipular. Então ele vai querer manipular as pessoas que hoje acreditam em Deus. Se passando, né? Muitas pessoas estão dando ouvido a demônios pensando que é Deus. E na verdade é o diabo enganando. Por quê? Porque sai da palavra, não ficam com a palavra. Não discernem que realmente a nossa fé tem que estar alicerçada nas Escrituras. Não naquilo que nós ouvimos no dia a dia, porque o diabo ele lança pensamentos contrários, ele lança dardos inflamados, né? Foi o que aconteceu com o Senhor Jesus lá, o diabo não apareceu para Jesus lá, eu sou o diabão. Ele lançou aqueles pensamentos na mente de Jesus.
Mostrou para Jesus, se Jesus se prostrasse, se Jesus largasse de Deus, ele ia ter uma vida melhor. Então o diabo ele trabalha assim. Então esse texto aqui que nós temos lendo hoje, irmãos, fala que nos últimos dias isso vai acontecer. As pessoas vão abandonar a palavra por obedecerem espíritos enganadores, ensinos de demônios. Quer ver, irmãos? Então nós não podemos deixar de maneira nenhuma de dar ouvido à palavra de Deus. Amém? Então, muitas pessoas estão abandonando hoje a fé, a genuína fé, e procurando lugares onde eles falam aquilo que as pessoas querem ouvir. Tem muita gente fazendo isso. Né? Lembra que Jesus começou a pregar a palavra lá, tinha uma multidão lá, diz que todo mundo saiu. Quando Jesus começou a pregar a palavra, ninguém ficou na volta dele. Só ficou os discípulos. O resto tudo saía, porque Jesus falou a verdade. Né? Então é o que acontece hoje. Muitas pessoas não querem dar ouvido à palavra de Deus. E isso nós temos que abrir o nosso entendimento nessa noite para nós não cair nessa cilada do Satanás. Amém? Olha só. Vamos lá para 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. Amém? 2 Timóteo, capítulo 3. Todo mundo achou lá? Vamos ler aqui no 1 aqui para nós. Eu tinha marcado para nós ler só o 3, vamos ler desde o 1 aqui. Fala assim, ó. Aqui o Paulo falando para Timóteo, ele diz assim, ó: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Versículo 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Versículo 3, que nós íamos ler aqui. Ó. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Olha isso aqui, irmão. E se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas, a mentiras. Tu, porém, sede sóbrio em todas as coisas. Amém? Então, olha só, o que nós vimos hoje acontecendo está escrito aqui na palavra. O Paulo alertou o Timóteo, olha, nos últimos tempos vai acontecer isso. Vai haver um tempo que não vão suportar a palavra, não vão querer ouvir a palavra. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, líderes, segundo as suas próprias cobiças, segundo aquilo que quer ouvir, com que sentindo coceira nos ouvidos, ó. E se recusam a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas. A história da carocinha. Não querem dar ouvido à palavra para dar ouvido à conversa fiada. E isso, irmãos, isso vale para mim e para você. Essa palavra aqui. Por quê? Porque no final ele diz para o Timóteo, ó, ser sóbrio. Né? Aqui no versículo, onde é que está aqui? Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas. Então ele alertou o Timóteo, fica atento. Né? Não desvia da palavra. A Bíblia diz que não é para nós desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Para nós ficarmos firmes na palavra de Deus. Amém? Olha só, irmãos, eu estava meditando sobre Mateus 24, fala que iria surgir falsos profetas e iriam enganar muitas pessoas. Tem muitas pessoas hoje sendo enganadas. Na verdade é de dar dó até. Tu vê que tem coisas que não tem nenhuma base bíblica. É de te dar dó. Porque Jesus falou, lá no livro de Mateus 24, que nos últimos tempos haveria falsos homens, né, e muitos iam ser enganados e manipulados. Tem gente que está abandonando a verdadeira fé para seguir certos mestres. Isso está acontecendo hoje. Né? E o falso, por isso que o diabo engana. Né? Você viu, vai vir falsos
falsos profetas, né? Quem já não comprou um produto Paraguai aqui falso? É igual, é idêntico, é parecido com o original. Por isso que nós temos que ter a presença de Deus em nós e a palavra em nós para nós discernirmos, né? Quem é quem nesse mundo aí. Então o falso é parecido, né? Se você comprar um tênis olímpicos lá no Paraguai, né? Você vai olhar o mesmo tênis. A qualidade não é a mesma. O produto não é o mesmo, mas aparentemente é o mesmo. Então o falso ele é parecido com o original. E muitas pessoas estão abandonando, então, a verdadeira fé, a fé genuína, né? E estão seguindo líderes que estão manipulando, mentindo e enganando. Às vezes tu vê alguém pregar no altar, aí, as pessoas pregam 1 hora, até 2 horas. Tu não vê citando o nome de Jesus nenhuma vez. Então tu vê, tem coisas que tu vê que não bate com a palavra de Deus. E as pessoas hoje estão se atirando para isso. Por isso que é importante essa palavra aqui, irmãos. Nós temos que ter compromisso, você tem que ter compromisso não com a igreja do Jair, com pastor nenhum. Você tem que ter, nós temos que ter compromisso com a palavra de Deus. É isso que vai nos levar à eternidade, é isso que vai levar à eternidade. Está lá no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Vamos abrir lá, Apocalipse 3, 11. Bem no finalzinho da Bíblia, você não tem que errar, né? É o último livro da Bíblia. Isso é fácil de nós achar. Amém? Olha o que diz o texto aqui, ó. Ele fala assim, ó. É o último livro da Bíblia, irmãos. Capítulo 3. Amém? Então diz assim o texto, ó. Olha só. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Olha só, venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. No versículo 10, olha só, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Porque guardaste o quê? A minha palavra. Então, se guardar a palavra, né? Deus vai, em meio à tribulação, Deus vai nos manter. É o que diz o texto aqui. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei a hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Então está aqui a palavra, irmãos, ó, né, para nós nos mantermos, né, na palavra de Deus. Ele chegou a dizer para o Timóteo, ó Timóteo, te mantém Deus daquilo que tu aprendeu quando tu era criança, que ministravam para ti a palavra. Ele chegou a falar isso para o Timóteo, quer ver? Voltar lá, Timóteo, o que é que está aqui? É 2 Timóteo, né? Aqui. Timóteo 3,14, ele diz assim, ó, tu, porém, ele fala para Timóteo assim, ó, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aí ele fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Amém? Então ele alertou o Timóteo, ó Timóteo, fica nas Escrituras, aquilo que tu aprendeu, não te arreda o pé daquilo ali. Tu não tem que te apoiar em pastor, em igreja, em nada, tu tem que te apoiar nas Escrituras, aquilo que tu aprendeu na palavra. É isso que vai fazer a diferença. Então só tem um jeito da pessoa não ser enganada, é assim, irmão, não tem outro jeito.
Quando vir com ladainha, confere na Bíblia, vê se realmente aquilo ali bate com a Bíblia. E pede para que o Espírito Santo de Deus venha te dar a direção. Porque o diabo, ele vai, e já tem manipulado muitas pessoas. E ele vai bater na minha porta, vai bater na tua porta. Importante nós estarmos aqui, para não abandonarmos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, e a gente vê muito engano, muita mentira, né? Eu lembro que outro dia alguém não foi na igreja e contou um monte de coisa para mim lá. Digo, tá, mas qual é o que era o querer de Deus? Era que tu fosse na igreja ou não? Ah, era que eu fosse na igreja, então. Tu deu lugar para o diabo. O querer de Deus é que tu fosse na igreja. Quando tu não faz aquilo que a Bíblia está escrito, tu está dando lugar para o inimigo. O diabo manipulou a pessoa na hora da reunião lá e ela não foi no culto. E é assim que funciona. O diabo, ele vai trabalhar. E o que acontece? Quando a pessoa começa a não frequentar as reuniões, ela vai enfraquecendo na fé, né? É aquela passagem que aquele dia nós comentamos aqui, né? Você já viu aquele filme que tem os leões lá? Tem aqueles leão brabo, né? Eles procuram a presa mais frágil. Tem um filhotinho, o leão vai procurar porque é indefeso. E assim é alguém fraco na fé. Ele vai procurar a pessoa que está mais fraca na fé. Então, por isso que nós temos que estar firme com Jesus, irmãos. Amém? Falta pouquinho para Jesus voltar aí, vamos ficar firme até o fim. Aquele que perseverar até o fim é que vai ser salvo. Aquele que ficar até o fim com Jesus é que vai ser salvo. Esse mundo aqui não importa muito para nós. O que importa é a nossa salvação. É a salvação que o diabo... Há uma guerra por a nossa alma, entre Deus e o diabo. É verdade essa. Está tendo uma guerra no mundo espiritual cada dia pela nossa alma. O diabo tentando fazer eu pecar para me afastar de Deus. Eu me afastando de Deus, eu vou parar onde? Na mão dele. Né? Então há uma guerra muito grande. E só através da fé que nós vamos resistir a essas investidas do diabo. E ali fala que nos últimos tempos, né, vai crescer essa investida aí. Porque muitos vão se afastar. Está escrito. Apostasia quer dizer, irmão, sempre que você lê na Bíblia, apostasia é pessoas que pararam de acreditar na palavra de Deus. Rejeitam a palavra de Deus. Isso é apostasia. Então nós lemos aqui que nos últimos tempos vai haver esse afastamento, esse abandono da fé. Então não abre mão da palavra nunca. Sempre fica com a palavra de Deus. O resto é conversa fiada. Amém? Então, eu vou deixar essa palavra para você hoje aqui. Eu citei aqui, né, antes, Mateus 24:11, nós não lemos, né, sobre os falsos profetas, né, que vai surgir, né, a Bíblia, Jesus falou lá, que iria surgir muitos falsos profetas e iriam enganar a muitos. Então, é o que eu falei para você, o falso é aquele que é parecido com o verdadeiro. Então, queria surgir esse tipo de liderança aí, está por aí tudo. Né? Outro dia eu vi um cara que era de Deus, o cara era um pastor, se diz pastor, né? Um homem de Deus vendendo imagem de idolatria. Por $600. Eu vi o vídeo, me chamou muita atenção aqui, eu mostrei para a Márcia. Até eu disse, né, que coincidência, eu mexendo aqui no Facebook, e ele fazendo um programa ao vivo. Ele mostrou uma imagem lá, $600. É porque ele, na época era R$4, eu calculei $600, porque na época era R$4 o dólar, né? E ele falou que ele estava vendendo por $150. Então seria R$600, né? O valor da imagem lá. Não era $600, R$600. Era $150 que ele estava vendendo a imagem de Jesus lá. E esses vídeos tá no YouTube. Depois eu abri lá para ver lá. Alguém que é da fé não discernir que uma imagem não vem de Jesus? Então ali o diabo conseguiu manipular, conseguiu enganar. Amém, irmãos? Então não se deixe levar por isso. Às vezes eu vejo as pessoas postando, né? Se você mexe aí às vezes nas redes sociais, às vezes as pessoas da fé postando coisa com imagem de Jesus. Não é para fazer imagem nenhuma, semelhança de nada que há em cima do céu e nem embaixo da terra. Então tudo que tiver a imagem de Jesus não vem de Deus. Está contra a palavra de Deus. Então tudo que você for postar, cuida, não bota coisa que tem imagem. Ah, mas é Jesus, não é Jesus.
Uma vez a falecida Norma se converteu e eu e a Márcia fomos lá explicar para ela o negócio de imagem. Ela tinha umas imagens lá na casa dela. E tinha uma imagem lá que era da ceia, né? Os apóstolos e Jesus. E aí ela falou para mim assim, na época, né? Ela falou assim, não, mas isso ali é os discípulos de Jesus, e Jesus, né? Tomando a Santa Ceia, né? Ela falou assim, e tu vê como o diabo é desgraçado. Na hora o diabo veio e disse, realmente é. Daí me veio a palavra, logo depois já me veio a palavra, não, mas não é para fazer nada de semelhante do que há em cima no céu e nem embaixo da terra. Imagem de ninguém que já morreu ou que não está mais aqui. Resumindo, eu falei para ela, não, tem que tirar tudo. Daí ela pegou e me deu. Ela estava na fé, ela pegou e me devolveu. Quando nós chegamos num ponto da estrada, eu peguei e quebrei, né, aquele quadro, aquele negócio lá. E quando eu quebrei aquilo, foi muito forte. Me arrepiei até o pensamento. Então ali tinha um demônio ali por trás daquilo ali. Então não cuida, vigia. Tem que conhecer a palavra, irmãos. Está lá no livro de Deuteronômio. Não é para fazer imagem nada semelhante do que há em cima, no céu e embaixo da terra. E eu vejo os cristãos postando esse tipo de coisa aí. Não estão discernindo nada. Se no simples o diabo já está manipulando, imagina a hora que viu o anticristo, que é cheio de poder, aqui diz que ele é dotado do poder da mentira e do engano. Então as coisas simples, né, as pessoas não estão discernindo. Então nós temos que estar atentos, irmãos, temos que ler a Bíblia, temos que ver o que é certo e o que é errado. Ah, mas todo mundo posta, mas você não é todo mundo, você é de Jesus. Ah, o pastor lá fulano botou, o problema é do pastor, se ele postou e a Bíblia não diz que é para ser assim, está sendo enganado lá já. Então tem que estar atento. E esse pastor vendendo imagem me chamou muita atenção. Bem conhecido o homem. Então nós temos que estar muito atentos, amém, irmãos? Para o diabo não manipular nós. Vai para a palavra, vai para a Bíblia. Ali que está o tesouro está aqui. Jesus quando falou que sobre o tesouro, está falando sobre isso aqui. O tesouro está aqui, é a palavra de Deus, amém? Então muitas pessoas hoje não estão discernindo as coisas simples. Você tem que discernir isso. Né? Amém, irmãos? Né? Então eu vou deixar essa palavra aqui para os irmãos hoje. Nós vamos fazer uma oração aqui, amém? Pega um óleozinho para o Deoclésio. Um óleo para o Deoclésio. Amém? Pode ficar sentado, irmão. Vamos ungir com óleo, depois nós vamos fazer a oração. Amém, irmãos? Então, olha só, nós vamos ficar de pé, então vamos fazer uma oração para nós ir embora aqui, amém? Tem uma palavra lá no livro de Oséias, irmãos, que diz assim, ó, que o meu povo, Deus falando, o meu povo está sofrendo por falta do conhecimento de Deus. O sofrimento vem por falta do conhecimento das Escrituras. Por que vem o sofrimento? Porque daí o diabo começa a manipular, a pessoa não maneja a palavra, ele vai agir. Então é importante a gente manejar bem aí a palavra, amém? Olha só, nós vamos fechar os nossos olhos, agora você vai fechar os seus olhos e nós vamos fazer uma oração juntos aqui, amém? Jesus está aqui, lembra que nós citamos ali, está escrito na palavra dele. Fala assim então, ó. Senhor Jesus, eu glorifico a Ti e nessa noite eu quero Te pedir perdão de todos os pecados que eu cometi.
Jesus, que o teu sangue venha me purificar. Que o Senhor venha arrancar de mim tudo aquilo que tem atrapalhado a minha vida. Jesus, eu peço a Ti, me dá o entendimento na Tua palavra a cada dia. Eu glorifico o Teu nome e Te agradeço, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Você vai ficar com teus olhos fechados, eu vou falar com Deus aqui, você pode falar com Jesus aí, amém? Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos aqui em oração, meu Pai, diante de Ti. Nós aqui reconhecemos nessa noite os nossos pecados, essa pessoa que nos assiste da mesma forma que vai assistir esse vídeo. E pedimos, Pai, que o Senhor venha fazer todos livres aqui nessa noite. Todos vocês, demônios, todos que até aqui amarraram, prenderam a vida dessa pessoa. Ela rejeitou vocês, demônios, e amarrados agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que vocês soltem essa vida aí agora. Sai, sai, vão embora com toda a amarra de vocês, com toda a acusação de vocês. Essa pessoa, meu Pai, passa a ser livre aqui nessa noite, de toda acusação, de toda e qualquer atadura que tinha na vida dela. Ela passa a ser livre aqui, porque a Tua palavra declara isso, meu Pai, que quando alguém confessa os seus erros, os seus pecados, o Senhor é justo e fiel para perdoar. Então, meu Pai, nessa noite, nesse lugar aqui em casa, nada impede agora, Senhor, o Teu mover, o Teu agir. É uma noite, meu Pai, para que os demônios, as fortalezas do inferno que têm se levantado contra essa pessoa venha cair por terra nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu compro a briga dessa pessoa agora. Eu amarro todos vocês, demônios, do maior ao menor, seja a força do inferno que for que tem se levantado contra essa pessoa. Eu amarro aqui em nome do Senhor Jesus Cristo e eu ordeno. Sai, sai, vão embora, saiam daí com todo o peso, com essa opressão, com esse mal-estar. Vão embora da vida dessa pessoa agora. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Você, demônio, que tem perturbado essa pessoa, o espírito opressor da madrugada é amarrado aqui agora. É vocês que não deixam essa pessoa dormir à noite. É vocês que geram esse mal-estar, esse medo, essa insônia. Vocês são amarrados agora. Em o nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno que vocês soltem essa vida agora. Sai, sai, sai. Vão embora da vida dela, lá da casa dela agora. Saiam de lá agora. Todo o mal que tem sido invocado, todos vocês, demônios, que têm sido pago, que têm sido invocado contra a vida dessa pessoa. Talvez é lá um colega que trabalha do lado, ela não tem entendimento que aquele colega serve as trevas. Todos vocês, demônios, que têm sido invocados, todos vocês que têm lançado maldições, vocês são todos amarrados aqui. E no nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno, sai, 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 vão embora em nome do Senhor Jesus Cristo. Saiam do caminho dessa pessoa agora, em nome do Senhor Jesus. Toda angústia na alma, você, demônio, que está gerando esse mal-estar, que está gerando essa ansiedade no coração dessa pessoa, na alma dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo, vocês são amarrados, arrancados agora. E em o nome do Senhor Jesus eu ordeno. Sai, sai, sai. Vão embora, saiam aí da alma dessa pessoa agora. Com esse mal-estar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, todo espírito familiar, todo espírito que gera enfermidades no corpo físico, é amarrado e queimado aqui nessa noite. Em o nome do Senhor Jesus eu ordeno. Sai,
Vão embora agora, saiam daí agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, vem com a tua presença. Não deixa nada distrair você, irmão. Fecha os teus olhos, busca o Senhor Jesus. Pai, nessa noite nós te invocamos aqui, meu Pai. Vem com a tua presença aqui, Senhor. Essa pessoa está te buscando aqui, meu Pai. Ela está clamando a ti, Senhor, aqui em casa. Atende o clamor, Deus, dessa pessoa, meu Pai. Há pessoas com problemas na saúde, Senhor. Arranca esse espírito de enfermidade, meu Pai. Há pessoas com problemas financeiros. Há pessoas, meu Pai, com problemas espirituais. Há pessoas com problemas que só o Senhor e ela sabem. Então eu peço que o Senhor venha manifestar o teu poder e a tua glória sobre essa pessoa que aqui está. E envia, meu Pai, aqui mais de 12 legiões de anjos e destrói com toda a resistência espiritual, com todos os demônios, com todas as enfermidades, com tudo que não presta, meu Pai, que venha ser destruído pelo teu poder aqui nessa noite. E que o Senhor, meu Senhor Jesus, venha passar de vida em vida aqui. E venha tirar, arrancar aquilo que resistiu até aqui, meu Senhor. Que o teu Espírito Santo cresça, a tua presença cresça, que a tua paz cresça sobre essa pessoa, que a disposição cresça, meu Pai, que a fé cresça aqui nessa noite. Vem com a tua presença levantar a fé dessa pessoa, abençoar essa pessoa em todas as áreas, Deus, da vida dela. E que o Senhor, ó Deus, venha nos dar força e coragem a cada dia para colocar em prática a tua palavra, meu Pai. Nos ajuda e nos dê disposição. Em o nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos pelo familiar de todos aqui, clamamos pela salvação de todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, que o Senhor venha tirar todo o peso, toda a opressão lá do familiar. E que o Senhor venha salvar o familiar dessa pessoa. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Nós pedimos a Ti, Senhor, abençoa todos que pela qual nós consagramos. Em nome do